Boa noite a todos que estão chegando agora. Daqui a pouquinho iremos começar a nossa live falando sobre constelações familiares, sobre constelação familiar. Sejam todos muito bem-vindos, quem está chegando agora aí. Antes de eu começar aqui, antes de eu aparecer aqui com minha imagem, vou pedir a todos vocês que comecem a clicar aí nesse aviãozinho, nessa setinha aí que tem aqui do lado, para começar a convidar mais pessoas, e também que cliquem no coraçãozinho, porque se clicar nesses coraçõezinhos vai fazer o Instagram vai entender que a nossa live está bombando e vai disponibilizar para mais pessoas, beleza? Daqui a pouquinho a gente vai começar a nossa live com o tema de constelação familiar. É um tema assim bem curioso para mim, porque eu já ouvi falar muito sobre constelação familiar, mas nunca me aprofundei no assunto. E hoje eu acho que a gente vai esclarecer, pelo menos hoje vai ficar mais claro para mim com esse bate-papo aí que a gente vai ter com a Marga, que inclusive ela foi aluna do nosso curso de hipnose não verbal, né? Aliás, ela está sendo aluna do nosso curso de hipnose não verbal, nosso curso não para nunca, né? E daqui a pouquinho a gente vai começar, então convide as pessoas, eu vou aparecer aqui já para vocês. Não se assustem aqui que eu tô com meu cachecol, tá fazendo um pouco de frio aqui, na Chapada Diamantina, no Vale do Capão. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Se vocês estiverem me ouvindo e me vendo bem, né? Falem aí. Doula Mirna Maria, seja muito bem-vinda. Ó, tem um pessoal chegando aí, hein? Marcelo, grande Cobbs, um abraço, meu querido. Como é que você tá, meu velho? Grande Marcelo. Marga Maia já chegou aqui, já tá aí, ó, preparada, né? Pronta pra gente começar a nossa live, nosso bate-papo. Gabi, seja bem-vinda. Américo Costa, Dio001, Sandro Saíto, seja bem-vindo, meu querido. A Luísa, querida Luísa. Ó, tá chegando a galera massa aí, ó. Cristiano, Luciano, Maioline, hipnoterapeuta. Ah, Luciano, beleza, Luciano? Seja bem-vindo, meu querido. Monsigney Furlani, Sueli Bispo dos Santos, Adriano. A Luísa já está dizendo que está vendo e está ouvindo bem, maravilha. Anastácia, Wilson, vamos todo mundo chegando aí para a gente começar esse bate-papo com a nossa live com a querida Marga Maia, essa hipnoterapeuta e que também usa a constelação familiar também em meio às suas ferramentas terapêuticas aí quando ela vai atender os clientes dela. Boa noite. Daqui a pouco aqui a gente já vai chamar. Pois, Paulo, temos 8 pessoas. Temos 9 pessoas. Eu vou pedir para vocês agora, se cada um de vocês clicar aqui, ao invés de 9 vai aparecer 18. Cada um de vocês convidar mais uma pessoa, que dirá se convidar 2. Se cada um convidar mais uma pessoa, vão ser 18 pessoas aqui. Mas eu não vou ser nem abusado. Se esforce aí para convidar mais pessoas, com 15 pessoas aqui para a gente começar. Vamos fazer o seguinte, com 12 pessoas, a gente já começa aqui esse bate-papo aqui, porque com certeza vai ser um bate-papo com bastante entrega de conteúdo. Porque se tem uma das coisas aqui que eu sempre falo com todas as pessoas que eu convido aqui, é para sempre estar trazendo informação que seja realmente efetiva, não fique só apenas num bate-papo, sempre entregue alguma coisa para a pessoa, algum valor do que a gente está falando aqui, de forma prática, beleza? Temos 9 pessoas aqui, pessoal, clica nesse aviãozinho que tem aqui embaixo, ó, esse aviãozinho ou essa setinha, como vocês quiserem chamar, e convida mais pessoas aqui para a live, porque realmente essa live vai ser bem interessante, pessoal, beleza? Vou aguardar vocês convidarem mais pessoas, 9 pessoas temos aqui. Vamos lá, pessoal, chama mais pessoas aqui para essa live, vai ser bom para todo mundo. Um outro detalhe, quem ficar até o final da live vai fazer parte de uma promoção que eu vou estar fazendo, que a partir de amanhã eu vou estar anunciando à noite, às 9 da noite, para todos vocês, beleza? Então fica aí, quem ficar até mais tarde já vai automaticamente, quando estiver encerrando a live, quem estiver aí automaticamente vai estar sabendo qual é essa promoção aí. A Liz Feitosa, seja muito bem-vinda, minha querida.
grande companheira aí no nosso legado aí das mudanças de estados emocionais e comportamentos. Pessoal, tem 8 pessoas, 7 pessoas. Pessoal, convida mais gente aí para nossa live, pra gente começar a nossa live daqui a pouco. A Márcia tá esperando para começar. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou esperar muito não, certo? Porque Ludmila, minha querida, seja bem-vinda. Não vou esperar muito não, porque essa live vai ser com muita informação. Eu não quero perder tempo, eu quero aproveitar ao máximo essa 1 hora aí que a gente tem para falar sobre constelação familiar. Eu estou muito curioso para saber um pouco mais sobre a constelação familiar, ver que relação ela tem com a hipnose e a constelação familiar, ou será que não tem? Vamos ver agora nesse bate-papo com a Marga Maia, até mesmo porque ela é hipnoterapeuta e trabalha também com constelação familiar. A gente vai entender melhor esse universo aí, beleza? Vamos ver se a Marga ainda está por aqui, deve estar, e eu vou convidar ela para o nosso bate-papo. Enquanto eu vou convidando aqui a Marga, pessoal, vão chamando mais pessoas para participar aqui da nossa live, porque essa live aqui vai ser bastante produtiva, garanto para todos vocês, beleza? Vamos ver aqui, será que eu consegui chamar? Ou não? Olá! Opa, eu tô achando que ainda tô te convidando, você já apareceu aí, que maravilha! Deixa eu baixar. Nós estamos vivendo na época da velocidade, tem que ser rápido. É isso mesmo. Eu fiz Que bom! Eu fiz o convite, na hora que eu fiz o convite, eu digo, acho que não aceitou, vou voltar lá para chamar. Quando eu vi, você já estava aqui. Maravilha, estava ouvindo sua voz. Maravilha, maravilha, Marga. Que bom que você aceitou o nosso convite. Como que eu tiro essas mensagens aqui para eu ver, só me ver aqui, peraí, que não estou me vendo direito. Vai me orientando aí, Alex. Ó, sua imagem está ótima. Sua imagem Não, está para ótima. mim tá aparecendo as mensagens, os nomes. Ah, essas mensagens ela ficam aparecendo porque as pessoas vão perguntando, que elas vão interagindo com a gente. É normal, Ah, então, é normal. beleza, beleza. Tá ótimo. Tá ótima a sua imagem, tá um clima meio alaranjado, assim, tá, tá bem legal, tá bem legal. Olha Tá bem legal. só, eu já vi muita gente bacana, os seus convidados, eu já vi os meus convidados aí também, tá? Já vi muitos amigos, pessoas queridas, que muito bom estar vendo vocês aqui, porque a gente está fazendo uma aglomeração online, isso é muito gostoso, né? Já que a gente não pode se encontrar para bater papo no bar, tomar um chopp ou numa festa na casa de alguém, a gente bate papo aqui, né? Que legal. É isso mesmo, Maga, com certeza. Maga, um dos motivos que eu convidei você para fazer parte dessa live primeiro que eu já vi você algumas coisas suas no seu Instagram, por sinal, entrem lá no Instagram da Maga depois. Eu achei bem interessante a sua forma de você se comunicar e você foi aluna do nosso curso de hipnose não verbal. Aproveitei a deixa, porque eu fiquei sabendo que você trabalhava também com constelação familiar, eu digo, vai ser ela. Vai ser ela que eu vou convidar para falar sobre constelação familiar, até para eu entender melhor. Porque já ouvi falar por alto, já passei. Uma vez eu estava no meu próprio curso de hipnoterapia, eu ensino uma técnica, né, que chama de metaposição, que é uma técnica até usada na PNL, que é a pessoa se colocar em terceira pessoa e se colocar no lugar da pessoa que ela tem problema para se resolver. E aí, quando eu estava explicando a técnica, teve uma pessoa que já passou pela constelação familiar, ela fez, isso aí tem um negócio parecido com constelação familiar. Não é, mas tem uma coisa assim parecida. Aí eu fiquei mais curioso ainda em saber. E a oportunidade vai ser agora aqui de ter você para falar um pouco mais sobre a constelação familiar. E antes de mais nada, te agradecer e queria que você começasse se apresentando aí, falando um pouco mais de você, para a gente começar a discorrer sobre esse bate-papo aí, sobre a constelação familiar. Beleza, então, primeiro, te agradecer, né, ao convite. É tão interessante que eu joguei uma intenção um mês atrás, falei, eu vou fazer uma primeira live no dia 1º de abril. E vou fazer um marketing assim, falando assim, gente, pode acreditar que é verdade. Mas aí aconteceram várias coisas tal, e agora, assim, não vou falar que coincidentemente, porque para mim coincidência não existe.
Então, assim, a intenção foi tão verdadeira que estou aqui no dia 1º de abril, verdade. Assim, muito obrigada por você ter me convidado. E gostei muito de ter vindo de você, uma pessoa que eu admiro, que eu confio, e meu professor, né, de hipnose. Estou muito feliz. E estou muito, muito, muito feliz de estar vendo vocês, meus queridos amigos aqui. Para mim, assim, é uma força. Então, eu sou terapeuta sistêmica, né? Eu comecei no meu processo terapêutico com biomagnetismo, quando eu fui para São Paulo fazer um curso Salto Quântico da Mente. E ali eu conheci o biomagnetismo, que é um trabalho que eu faço com ímãs, a impactação, né, através de ímãs, o equilíbrio, é uma cura sem remédio, cura das emoções e curas também físicas. E conheci também a constelação familiar naquele dia, fiquei muito curiosa. E aí eu me formei pelo Instituto Imensa Vida, fiz um curso de formação e a constelação familiar realmente ela virou uma chave na minha vida. Eu gostei quando você falou, né? Agora eu vou saber um pouquinho mais. E eu espero que o impacto que tem em você, se for o mesmo que causou em mim quando eu conheci a constelação familiar, eu fiquei assim, nossa, porque a constelação familiar é uma técnica terapêutica, né, chamada terapia breve e tal, mas ela é um estilo de vida. É interessante, é muito interessante, porque trabalha sobre as bases das ordens do amor. Olha que interessante, o amor tem ordem. Então, o criador da constelação familiar, ele tem uma frase seguinte, o amor é a água, a ordem é o jarro. Então, não adianta você ter amor, eu te amo, mas se você não tem a ordem. Então, toda a constelação familiar, todo o princípio da constelação familiar, que foi criado, né, pelo psicólogo, psiquiatra, um alemão, né, chamado Bert Hellinger, ele trata dos princípios das ordens do amor. Então, é interessante que você não precisa acreditar ou não, né? Você vivencia as ordens do amor na prática. Então, eu comecei a desenvolver o biomagnetismo, a constelação familiar, e o próprio Bert Hellinger, Alex, ele trabalhou também a hipnose, então você falou que tem relação, tem muita relação, tem muita relação. Quando eu conheci a hipnose, eu falei, nossa, eu fiquei muito encantada, é muito parecido, porque essas terapias, né, essas terapias integrativas, as terapias holísticas, elas partem de um certo princípio, né? Então, a gente vai ver durante a nossa conversa que tem tudo a ver. E hoje, no meu espaço terapêutico, porque o terapeuta, quanto mais ferramentas ele tem, melhor é para que, na verdade, assim, a terapia ela não tem uma receita, né? Por exemplo, algo que é uma técnica é boa para você, pode não ser boa para outra pessoa. Até mesmo dentro das próprias bases da constelação familiar, a gente trabalha só mesmo com o princípio do vazio, né? Não dá para a gente ter uma cartilha, não dá. A gente trabalha realmente no vazio, no agora, no não julgamento, e é fantástico. Perfeito, perfeito. Eu sempre digo que não existe técnica ruim. Existe você aplicar uma técnica no momento que o cliente não se identifica com aquela técnica, né? Todas as técnicas são boas. A questão é se você está escolhendo a técnica certa para aplicar naquele cliente. Porque não é só técnica pela técnica, né? Aí é que está o grande lance. A pessoa chega, eu tenho problema de cigarro, deixa eu ver aqui qual é o protocolo para deixar de fumar cigarro, né? Acha que é só isso, aí nem sempre vai dar certo o protocolo pelo protocolo, né? Isso é bem interessante você estar falando. E me diz uma coisa, quem é que procura, até para as pessoas saberem melhor, assim, para que serve, né? O pessoal falou, para que serve? Né? Para que serve a constelação familiar? Quem é que procura a terapia com a constelação familiar? Então, para eu te responder essa pergunta, eu vou começar dizendo aqui da própria base da constelação, que são as ordens do amor. Eu hoje, na chamada que eu fiz hoje, eu falei para o pessoal, a gente vai falar de constelação familiar, então a gente vai estar falando de amor. Porque a constelação familiar é uma terapia do amor. Então, o que é? Né? Quais são essas ordens do amor? É a ordem que está em qualquer relacionamento humano, ou não, o relacionamento, em qualquer sistema
E nós vivemos, por exemplo, no nosso sistema familiar. Então, a base, né, do início da constelação é a constelação familiar. Mas ela é chamada também constelação familiar sistêmica. Por quê? Porque não só dentro da família, né, nós pertencemos a um sistema, mas nós também temos as nossas organizações, o nosso trabalho, os relacionamentos. E aí, quais são mesmo essas ordens, né? Quais são as ordens do amor? As ordens do amor são 3. E eu vou falando, e você que está ouvindo, eu tenho certeza que você vai se identificando e vai se colocando. Porque, como eu falei, o interessante da constelação é a praticidade que ela tem. E no finalzinho, quem ficar no final, a gente vai fazer um exercício sistêmico para você ver na prática como é isso, né? Então, Peraí, peraí. Vamos devagar. No finalzinho vai ter o quê? Desculpa, eu nem te falei, mas se você permitir, claro. No finalzinho, Fica para todo mundo ouvir o que você acabou de falar. a gente vai fazer um exercício da constelação familiar, um exercício sistêmico, para você observar algumas dessas ordens do amor na prática, como é que é. É bem interessante. Então, vamos lá. São 3 ordens, né? A ordem do pertencimento. O que diz a ordem do pertencimento? O pertencimento diz que todos nós pertencemos. Todos nós sentimos a necessidade de pertencer. O pertencimento é uma necessidade, segundo Bert Hellinger, é uma necessidade maior do que a necessidade de sobrevivência. É a necessidade de sentirmos incluídos, de estarmos no mundo, de pertencer. Então, todo mecanismo de desconforto, disfunção, de doenças, de desequilíbrio, está baseado em uma desobediência, um desacordo a uma dessas 3 ordens. Então, qual que seria a desobediência, digamos assim, a ordem do pertencimento? Seria a exclusão. Então, todo sistema que existe uma exclusão, ele é um sistema que vai trazer algum desequilíbrio. Mas antes de aprofundar um pouquinho, eu vou falar sobre a segunda. A segunda é a ordem de chegada ao mundo, é a hierarquia. Aqueles que vêm antes têm uma procedência. A gente vai falar também depois como é que é esse desequilíbrio quando você não respeita essa ordem de chegada ao mundo. Ah, Marga, mas o que é a ordem de chegada? Por exemplo, eu pergunto para você, Alex, você tem quantos irmãos? Eu tenho uma irmã. Uma irmã. Quem veio primeiro, você ou ela? Eu. Você tem uma procedência sobre ela. O que significa? Dentro de uma família, por exemplo, quando às vezes tem muita questão de briga entre irmãos, conflitos, né? Quando a família observa essa ordem, quando o pai, por exemplo, vai falar alguma coisa e se dirige primeiro ao irmão mais velho, com todo respeito, e depois ele pergunta para o irmão mais novo, ele está dentro de uma ordem. Quando você vai para o irmão mais novo, você valoriza muito ali, esquece um pouquinho o irmão mais velho, você desfaz um pouco essa ordem. Então, assim, nós pertencemos, todos nós incluímos, vivos e não vivos. E aí isso é muito importante. Os mortos também pertencem ao nosso sistema. E aí, quando a gente não reconhece a pessoa que morreu, e aí entra os não nascidos, né? Então, nós pertencemos, mas nós pertencemos não de qualquer jeito. Nós pertencemos a partir de um determinado lugar. Então, eu chego ao mundo, eu sou primeira filha. Depois vem o segundo filho. Então, a nossa visão de mundo, o nosso estar no mundo está muito relacionado ao lugar que nós ocupamos, é a ordem de chegada. E isso tem muito a ver com o nosso lugar de força, o nosso lugar de poder. É onde a gente age de uma forma equilibrada, de uma forma saudável, é quando você está no lugar certo, dentro da ordem. E a terceira ordem é o equilíbrio entre dar e o receber. E essa ordem ela é muito importante. Por quê? Por exemplo, em uma relação de casal, quando um dos dois dá mais do que o outro, aquele que recebe pouco, ele se sente diminuído.
Então, na verdade, pode acontecer dentro dessa relação da pessoa ir embora, ou trair, ou morrer, ou sair do sistema, porque não aguenta, não suporta. Porque o equilíbrio entre dar e receber, ela também é uma das ordens do amor. Então, quando a gente rompe esse equilíbrio, a gente sai da ordem, e aí gera os problemas. Então, a pergunta que você fez, quem procura a terapia, sabendo ou não, são pessoas que estão precisando olhar de perto onde no seu sistema, onde na sua vida, onde nas suas relações, essas ordens estão sendo disfuncionais, onde elas precisam ser equilibradas, onde as relações precisam ser colocadas na ordem. Então, principalmente é isso, né? Toda vez que vem uma pessoa aqui, o que a gente vai ver? A gente vai ver primeiro como é que está aí essa relação das ordens do amor. Perfeito, perfeito. Me diz uma coisa, você falou com relação às pessoas que já faleceram também e continuam fazendo parte desse sistema, né? Em que nível que elas fazem parte assim desse sistema? Até que ponto assim? E como é que a gente pode mexer com isso, assim, mais ou menos assim? Será que dá para explicar assim nesse pouco tempo? Sim, claro, é muito importante essa pergunta sua, porque assim, os não nascidos, nós não falamos na constelação familiar, por exemplo, aborto, né? Não existe aborto. Existem as pessoas que não nasceram, mas elas foram concebidas. Então, no momento que ela é concebida, ela faz parte do sistema. Então, por exemplo, como é que você identifica? Suponhamos que você teve um relacionamento e teve um filho não nascido. E aí, tá, você tem um outro relacionamento, se casa e tem o seu filho, tem outro filho, e aí você vem para terapia, eu pergunto para você, Alex, quantos filhos você tem? Você diz, eu tenho um filho ou dois filhos, e você não considera o seu primeiro filho não nascido. É desordem, porque, na verdade, o seu primeiro filho foi aquele. Então, acontece muito das pessoas não identificarem os não nascidos como pertencentes ao sistema. E aí a exclusão, quando você exclui, você mexe aí na questão do amor. E aí vem um certo conflito. Por exemplo, você identificar algum falecido na sua família, inclusive as pessoas que vieram antes de você, por exemplo, os seus avós, os seus bisavós, tetravós, a importância de você reconhecer os seus ancestrais, os seus antepassados. Então, assim, até que nível que isso está em nós? Total, total, porque nós não somos seres isolados, nós somos vinculados. Então, na constelação familiar, no pensamento sistêmico, não existe o indivíduo isolado, né? O Bert Helling fala assim, o indivíduo não adoece, não é o indivíduo que adoece, o que está doente é o sistema. É o sistema em que ele está. É aí que está a doença, não no indivíduo. Então, você não cura o indivíduo. É claro que é a pessoa que vem procurando, mas ela começa a integrar todos aqueles que fazem parte. Por exemplo, a questão do pai e da mãe. Se você perceber o seguinte, nós estamos aqui agora vivos, se nós estamos vivos aqui agora, não foi por acaso. Primeira coisa para o nosso nascimento acontecer, aconteceu o encontro de um óvulo e uma espermatozoide, de um homem e de uma mulher. Agora, não interessa muito em quais circunstâncias esse encontro se deu. A questão é que este encontro se deu e que uma vida nasceu ali. Então, nós somos frutos do amor, da ordem do amor. E aí as pessoas falam, não, você fala isso porque você não conheceu o meu pai, você fala isso porque você não conhece a minha mãe. Não se tem esse julgamento. É claro, existem mães abusivas, pais abusivos, mães autoritárias, tem tudo isso, a gente não vai mergulhar nesse tema aqui agora, senão a gente ficaria aqui um tempão. Mas o que nós temos que saber é que faz parte, né, de um sistema curativo de você reconhecer a sua vida. Então, a sua vida, e a ciência moderna, ela já está muito avançada nesse sentido, né? Uma célula nossa contém toda a informação genética que nós temos, né? A epigenética já diz isso. Então, você é 50% seu pai e 50% sua mãe. Você querendo ou não, você é. Então, quando você julga ou você nega um dos dois, o que acontece? Você fica pela metade. Isso é muito interessante numa relação de casal, por exemplo, quando os pais têm conflito, e aí
dentro, por exemplo, você tem filhos e os pais, ao educar os seus filhos, não reconhecem essa ordem. Por exemplo, na ordem da família, a hierarquia é o pai e a mãe. Pai e mãe vem primeiro, depois vem os filhos. Então, muitos pais dizem assim, mas eu dou tudo para o meu filho, eu sou amigo do meu filho. Não, você não é amigo do seu filho, você é pai do seu filho. Então, muitas vezes, existe um equívoco de você tratar a filha, o filho como amigo, e aí faz com que ele entre em alguma seara da família que não tem nada a ver com ele. A criança não precisa saber de coisas de adultos, né? Você não precisa dizer para o seu filho, por exemplo, nossa, eu não posso comprar isso para você porque eu estou numa pindaíba danada, se eu comprar, eu estou com uma situação horrível, financeira e tal. Não é da alçada do filho saber isso. Você pode fazer uma didática, uma educação, explicar para ele que naquele momento não pode, mas ele não pode entrar nessas questões do adulto, porque aí você rompe essa ordem, é coisa de criança. E aí, muitas vezes, né, os pais, inconscientemente, sabendo ou não sabendo, eles querem dar tudo para o filho, e aí eles acabam trazendo uma carga muito pesada para o filho. Uma outra coisa, por exemplo, é quando o filho vê o conflito entre os pais. Acontece muito em pais separados. Muito, muito, muito. Por quê? Separam porque não deu certo. E às vezes separam com mágoa um do outro. Eu sou professora também e a gente vê muito isso com os alunos, né? Muita mágoa. Então, existe dentro da constelação familiar também a fidelidade, né? Aqueles que existem, as crianças, são fiéis ao sistema. Nós somos fiéis ao nosso sistema, querendo ou não, nós somos leais ao sistema. Os filhos também são. Então, quando tem uma separação de um casal, o filho ele fica dividido por si só. Ele fica dividido. Quando o casal ele trata um ou outro de uma forma íntegra, quando ele coloca o amor do filho em primeiro lugar, o cuidado da criança em primeiro lugar, tá tudo bem, não tem nenhum problema. Porque o que separa é o casal. Isso é muito importante. O que separa é o casal. Nem vínculo biológico eles têm. Eles se separam. Agora, pai e mãe não separam nunca. O meu pai e a minha mãe, por exemplo, são separados. Eles são separados. Mas enquanto pai e enquanto mãe, eles estão em mim. Eles estão aqui nas minhas células. No meu DNA, é papai e mamãe dentro de mim. Não se separa. E aí, o que acontece? Muitas vezes, um dos dois começa a julgar. Aí, Alex, o julgamento é uma coisa terrível para a constelação familiar e para as ordens do amor. Porque o julgamento nos tira do novo. O julgamento nos tira da vida. É sério, o julgamento nos tira do momento do agora. Né? E a vida acontece no agora, a vida é aqui e agora. E o julgamento sempre é uma prisão no passado. Então, quando você julga, você nega ao seu filho a própria vida. Olha como é sério. É isso mesmo. É isso mesmo. E essa coisa do julgamento é bem interessante porque a gente acaba criando um peso, né, que não tem a menor necessidade, porque no fundo, tudo que a gente está julgando, qualquer pessoa que a gente está julgando, no fundo, por pior que ela seja, ela foi fruto de alguma coisa. Ninguém é ruim do nada, né? Então, antes dela fazer qualquer coisa de ruim, ela foi vítima. Então, se a gente está julgando, a gente está julgando uma pessoa que ela está sendo aquilo ali que ela está sendo, porque ela foi vítima de alguma coisa. E, às vezes até a gente mesmo está julgando a gente, quando na verdade a gente foi vítima de alguma coisa. Quantas pessoas sofrem estupro e se sentem culpadas por terem sido estupradas, né? Tudo por conta de se julgar e não se reconhecer enquanto vítima. Só que isso aqui ainda é mais raro, mas enxergar culpado nos outros é muito mais fácil do que enxergar vítima. E assim, às vezes é difícil, porque é um estuprador, é uma pessoa que está causando muito mal, né? Não é que ele não seja culpado, não é que ele não seja culpado, não é que ele não tenha que ser preso, mas que a gente tem que entender que ali é uma vítima, não tem como negar, não tem como negar, isso é fato. E mais um pouquinho do que isso, é uma coisa muito, muito grave, muito séria, por exemplo, um assassinato, um abuso, né, como você coloca, quando acontece dentro de um sistema, olha que interessante, essa própria pessoa, ela entra na comunidade de destino dessa família. Então, ela passa a fazer parte daquele destino. Então, dentro de uma constelação, olha isso.
Dentro da constelação familiar, então, essa pessoa também precisa ser vista. Porque ser visto é uma coisa muito interessante, né? Agora eu vejo. Porque quando você vê, você reconhece e você integra. Quando você integra, você tira a exclusão. É o que você falou. Não é que você, por exemplo, mas como que eu vou amar meu pai se eu nem conheci o meu pai, se ele me abandonou? Né? Então, assim, abandonar é uma fala muito de criança. Muitas vezes a pessoa chega aqui e fala assim, ah, meu pai, eu fui abandonada. E você vê que é a criança que está dizendo aquilo. Por quê? O adulto, ele compreende. O adulto, ele é maduro, ele vê, ele compreende, ele reconhece. Agora, a nossa criança ferida, ela não compreende isso. Ela não compreende. Então, é claro que eu não vou dizer para você, não, você precisa amar o seu pai, né, que cometeu abuso com você. Não é disso que se trata. Né? Mas se não foi o seu pai, se ele não soube ser o seu pai, se ele não cuidou de você, não exerceu, ele foi o seu genitor. Então, ele te gerou a vida, é de vida que a gente está falando. Então, assim, e se nós estamos vivos aqui agora, e se esse milagre aconteceu, se eu estou viva, é com essa vida que eu sigo. Essa vida, então eu recebi o suficiente. Quando você percebe que eu recebi o suficiente e eu tenho todas as ferramentas que eu preciso para seguir em frente na minha vida, você tem uma dimensão maior, que ao mesmo tempo você se reconhece como pessoa responsável pelos seus atos e não fica muito preso ao seu passado. Por quê? Aí encontra um pouquinho com a hipnose, né? Dentro das constelações também, você vê que a pessoa que chega, eu costumo dizer, fazer a metáfora da sombra. Quando você vai andando, você vê uma sombra atrás de você, que você pode confundir a sombra com o seu eu verdadeiro. O seu eu verdadeiro não é a sua sombra. O seu eu verdadeiro acontece aqui e agora. Então é aquilo que a gente diz, quando você julga o passado como se fosse a sua existência, é só uma interpretação. Na verdade, você pega um fragmento da sua vida que aconteceu lá no passado, não é nem a sua vida toda. Às vezes, alguma história que aconteceu, um abuso que você viu o seu pai cometendo com sua mãe, aquilo foi tão forte para você naquele momento e você registrou. E isso foi para o seu banco de memória do seu inconsciente e às vezes aquilo toma conta de você total. E hoje a gente sabe que às vezes é simples, né? Basta você ver. Outras vezes não é tão simples, porque atinge lá suas emoções a nível químico, neuroquímico. E aí é um trabalho mais aprofundado. E aí você pega aquele fragmento da sua vida e transforma aquilo como se fosse a sua vida total. Você generaliza. Então é interessante quando você percebe que o que é o eu, né? Na constelação familiar, você olha para o infinito, você olha para a grandeza, você olha para a situação da alma, para a grandeza dos nossos antepassados. Se você observar, né, quem está com você agora aí, se eu olho para você, por exemplo, se eu olho para você, eu não vejo só você, eu estou vendo em você o seu pai e a sua mãe. Com certeza você traz nos seus talentos, você traz com você muito daquilo que você herda dos seus pais. E geralmente aquela pessoa que você mais nega, o seu pai e a sua mãe, é aquela com a qual você mais se parece. É incrível. Muita gente nega isso, eu digo, aceita que dói menos. Porque não tem como negar. Você foi criado, somente quem foi criado por pai e mãe a vida toda mesmo. Não tem como. Se já está na carga genética, ainda está no comportamento que vive, nas ações que vive junto com o pai e com a mãe. Então, tudo isso aí é tanto a parte genética quanto em comportamento. Uma coisa que você falou que eu achei bem interessante foi com relação ao aborto. Que tem pessoas que realmente elas abortam e assim, como fez uma coisa meio por baixo do pano, não comenta nem que teve um aborto, né? Ou diz que nunca teve filho, ou começa a contar a história a partir do filho que teve. Né? Cara, e você falou, é muito interessante isso, é você negar um filho que só porque não nasceu, você tira ele da sua vida, realmente vai ficar algum resquício ali que vai ficar incomodando no futuro. Com certeza. É porque tem aquela questão, por exemplo, da família, né? Tem a consciência da família. Então, o Bert Helling fala da boa consciência e da má consciência. Então, por exemplo, se você vive numa família vamos supor, de pessoas que roubam, por exemplo, se você vai roubar, para você está tudo bem.
É a comunidade de destino, ali é uma consciência sua da família. Então, uma pessoa, por exemplo, que nasce numa família de pessoas que têm pobreza, por exemplo, tem dificuldade de ganhar dinheiro, aquela pessoa que se sobressai, que ganha muito dinheiro, pode acontecer dela recuar, porque a má consciência, ela não se sente, por quê? É a questão do pertencimento. Como a gente precisa pertencer, na verdade, vincular-se, então a gente acaba vinculando a nossa família e acaba reproduzindo padrões. E é muito interessante essa questão de reproduzir o padrão, porque o padrão que está na sua família, você acaba repetindo, e aí você tem aquela dificuldade de dar o salto. Por quê? Por lealdade, por fidelidade ao seu sistema, entende? Olha como que é interessante. E aí, quando você observa, por exemplo, né? Aconteceu comigo. Sempre que alguém me perguntava, Marga, quantos irmãos você tem? Eu dizia, lá em casa é a casa das 7 mulheres, eu tenho 7 irmãos. No primeiro dia do curso, né, eu sou formada pelo Instituto Imensa Vida, eu me lembro, no primeiro dia que eu fui fazer uma constelação, e aí o terapeuta me perguntou, você tem quantos irmãos? Eu disse 7, ele falou, não tem algum não nascido? Eu falei, tem o meu irmão, o segundo irmão, que é falecido. Ele falou, opa, peraí. Ah, e tenho também uma irmã, Célia, que faleceu com 1 ano e meio. Opa, peraí. Então, quando você integra todas aquelas pessoas, você vai falando, poxa vida, alguma coisa vai acontecendo dentro de você. Você vai se sentindo mais completa, você vai se sentindo mais inteiro, porque agora você está sendo, percebendo como que é, agora eu vejo como é que é o meu sistema. E quando você não percebe isso, você fala uma coisa muito séria. Por exemplo, né? Aí tem muito de padrões sociais, por exemplo, né? Há uma gravidez na adolescência, quantas adolescentes, né, não cometeram um aborto? E quantas elas não casaram depois e esse aborto ficou realmente debaixo dos panos? Então tem muito a ver com o segredo. O segredo tem muito a ver com a disfunção também da ordem, né? O desequilíbrio, o segredo é ruim. Então ele precisa vir à tona, você precisa enxergar, você precisa reconhecer. E qual que seria a frase, né? Você dizer, agora eu vejo você, você faz parte, você é um de nós, você pertence. Quando você faz isso, você se alivia. É isso mesmo, é isso mesmo. Eu vejo que tem muitas pessoas que, com relação a padrão, a gente vê a gente que trabalha com terapia, a gente vê na maioria das vezes a pessoa chega com a demanda que ela assim, tem uma coisa que eu não consigo mudar. E quando a gente vê, no fundo, ela não consegue mudar por causa de algum padrão que ela tem, que às vezes está, que não é nem um padrão que foi criado a partir da vida dela, é um padrão que ela já vem trazendo da família dela. Né? Isso é uma coisa que é muito corriqueira, ou seja, é praticamente um padrão no atendimento acontecer essas coisas, as pessoas já virem com um padrão familiar. E, inclusive, quando envolve doença, quando envolve coisa física, que vem com essa aceitação de que eu sou assim porque meu pai teve isso. Não, nem dizer coisa física só não, vamos supor, síndrome do pânico. Né? Ah, minha mãe tinha síndrome do pânico, é por isso que eu tenho síndrome do pânico. Eu sei que eu vou ter isso a vida toda, isso aí é normal. Então ela já aceita aquilo para ela, quando na verdade ela pode mudar e pode até interromper esse ciclo e a partir daí os filhos dela deixarem de ter e continuar o ciclo dela. Estou falando bobagem? E é tão interessante que na constelação familiar tem a questão intergeracional. Olha que interessante, você pode estar trazendo um padrão para você, por exemplo, do seu avô, do seu bisavô. Então aqui eu já vou falar um pouquinho, né, que como que funciona, por exemplo, uma terapia, né, de constelação familiar. O que é muito interessante, que a gente fica assim, caramba, como que é isso, né? Por exemplo, numa terapia em grupo, né, você coloca um problema, você diz assim, olha, eu tenho um problema sério de ansiedade. E aí a gente faz toda aquela questão, né, como a gente faz na hipnose mesmo, né, anamnese. Você pergunta para a pessoa quem da sua família tem, às vezes ela fala, ninguém da minha família tem ansiedade. E aí o que você faz? Né? Na constelação você trabalha com representantes. Então o que é representantes? Né? Você pergunta para a pessoa, você pede, escolhe alguém para representar você. E aí a pessoa escolhe alguém daquele grupo para representá-la. E você diz,
Escolhe alguém aí para representar, então, a sua ansiedade. E aí a pessoa escolhe para representar a ansiedade. E você deixa ali. Então é interessante, né, que a gente trabalha com os campos mórficos, que é um campo que tem memória. A física quântica já explica isso. Às vezes a pessoa confunde, né? As pessoas que veem uma constelação familiar falam, gente, credo, isso aí é o quê? Uma coisa de espiritismo? O que é isso? Por quê? Porque na hora que você toma aquele lugar, você começa a sentir exatamente as emoções que sente aquela pessoa. Então, quando você traz, por exemplo, uma relação difusa, uma relação confusa com o pai e com a mãe, você coloca alguém para representar o seu pai e a sua mãe. Para você ter uma ideia, uma vez eu fiz uma constelação, e aí eu coloquei, a menina estava sentada assistindo a constelação dela, e aí os pais ficaram frente a frente, e ela do lado, e aí o pai não conseguia falar. E o rapaz que estava representando o pai dela, ele disse... E quando eu olhei para ela para perguntar, faz algum sentido isso? Ela estava em prantos. E eu perguntei para ela, faz sentido isso? Ela falou para mim, olha, o meu pai, ele não fala. O meu pai é mudo. Então, é um exemplo para você ver como que acontece, né, a questão da representação. Então, a gente trabalha com representantes, você representando, e muitas vezes você coloca ali um avô, um bisavô, e aí quando você pede a pessoa, né, sente esse campo, o que você sente aí? Teve uma constelação, por exemplo, que ela sentiu, ela falou assim, nossa, eu estou vendo um navio, eu estou vendo um navio, eu falei, o que tem nesse navio? Ela disse, caramba, ela começou a chorar, e nessa terapia ela passou literalmente mal. E aí ela ficou mal, eu parei um pouquinho, respirou, ela tomou uma água, eu perguntei, você quer continuar? E ela disse, caramba, eu tô vendo um navio vindo da Itália, meu tio, todo encolhido, com alguma coisa na mão e tal. E a gente fez aquela terapia naquele momento, na outra sessão ela falou, Marga, eu perguntei para o meu pai e ao meu tio que ele precisou trazer a filha dele da Itália e ele precisou trazer dentro de uma bolsa. E era muito comum, quando eles descobriam que estavam com filhos ali escondidos, jogavam os filhos no mar. Então, ela sentiu tudo aquilo. Então, é muito importante também, na constelação, a gente saber da nossa história, né? Por isso é muito importante os pais contarem histórias dos seus pais, dos avós, porque isso você está reconhecendo o seu sistema, você está valorizando a sua história, você está vendo. Tem muita questão, por exemplo, de guerras, né, de conflitos, da África, por exemplo, descendentes, né, que vieram da África, muita dor quando você coloca naquele sistema. Então, que você vê o que acontece quando você identifica a sua história, né, aquela linha do tempo que você integra, você começa a sentir um certo alívio. Porque tudo isso vai te levar a uma sensação de pertencimento. Eu pertenço a tudo isso. Agora, uma pessoa sem história, sem memória. Ao mesmo tempo que a história e a memória é bom que a gente pertence, ela é ruim, porque você não é a sua memória e você não é a sua história. Ela passou há muito tempo. Ela já passou. Então você visualiza e diz, isso foi há muito tempo. Eu reconheço, mas isso não existe mais. Você ressignifica. E é interessante, porque daí você busca um novo sentido no momento presente, no momento do agora. É exatamente isso que eu ia falar. Parece que é como se a pessoa desse um novo significado à vida, né? Como se entendesse de outra forma, como se suas emoções se adaptassem à nova forma de ver tudo aquilo, né? A emoção já funciona de forma diferente. O que te deixava triste já te deixa alegre, porque você enxerga de uma outra forma. É bem interessante esse trabalho. É por isso que é tão parecido também com relação à hipnose, porque tem esse trabalho de ressignificação, de mudança de comportamento, de sentimento. Eu falo muito isso. Se você trabalhou direitinho com relação aos estados emocionais e ao comportamento da pessoa, e principalmente agora, como você deu aí essas dicas aí da constelação familiar, de ir lá no âmago da questão para resolver, eu acho que tira um peso, eu acho que tira um peso das costas da pessoa, um peso que a pessoa nem percebia que estava ali nela, pelo fato de fazer parte da vida dela já um tempão, aquele peso ali, já está aqui, nem está. Mas quando sai, esse peso sai da pessoa, aí que a pessoa vai perceber o peso que ela estava carregando nas costas dela. Isso é bem interessante.
Tanto é que a palavra, quase sempre que sai uma terapia, né? Como você está se sentindo agora, a pessoa diz alívio. Alívio é a palavra. E o mais interessante também, Alex, que isso acontece em todos os sistemas. Por exemplo, numa relação de constelação organizacional, dentro de uma escola, né, na pedagogia sistêmica. Vamos colocar numa organização, às vezes você chega numa empresa e você fez um MBA, né? Você chega cheio de gás e você fala, nossa, eu vou chegar aqui, eu vou fazer e acontecer, eu tenho um monte de experiência, você começa a ver muita coisa na sua ótica, né, errada ali, você começa a mudar tudo, e depois começa aquele clima horrível, aqueles conflitos, e você fala, caramba, mas eu só quis ajudar, eu fiz tudo certo, o que está acontecendo? Você está rompendo uma ordem. Porque é interessante que eu, antes de saber disso, né, a minha relação, por exemplo, dentro de uma escola, melhorou muito quando você fica sabendo disso. Você sabe, por exemplo, quando você chega numa organização, quem veio antes tem precedência. Então, se você quer fazer alguma mudança, o que você vai fazer? Você vai procurar saber quem são as pessoas que estão aqui há mais tempo. E você pergunta, olha, eu estou precisando fazer, o que você acha? O que você acha dessa mudança aqui? Olha que interessante. A pessoa, ela se sente incluída, ela está incluída. Agora você imagina, você chega num lugar, mexendo com tudo. Não, peraí. Você está desfazendo essa ordem. É a mesma coisa, por exemplo, dentro de uma família, você separa. Aí você tem um filho, você casa com outra pessoa, divorciou, casou com outra pessoa, leva um filho. E aí você exige do seu cônjuge, do padrasto, digamos assim, que ele seja o pai do seu filho. Aí você começa a cobrar, tá vendo? Eu esperei isso de você, você trata mal. Não é papel dele. Perfeito. Não é porque, tudo bem, ele quer ajudar, dar um apoio, é interessante, mas ele não é o pai. Então, é reconhecer, olha, esse não é o seu pai, esse é o seu padrasto. E geralmente, assim, é a mãe que entrega, né? É a mãe que mostra o amor do pai ao filho. É interessante porque quando a gente nasce, né? O primeiro milagre da vida é o milagre do nascimento. Então, nós somos frutos de um milagre. E aí, quando a gente vem ao mundo, a primeira carinha que a gente vê é a carinha da mamãe. Por isso que dizem que o sucesso é a cara da mãe, né? O primeiro rosto que você reconhece é a mãe. Então, muitas vezes, esse amor da mãe, né? Quando ele é interrompido, o Bert Helling vai falar, muitas causas de doenças e conflitos, é o amor interrompido, e é isso que a gente mais vê no consultório, né, no espaço terapêutico. O que é um amor interrompido, né? Muitas vezes a mãe também tem um corpo de dor, a mãe também é uma criança. Então, criança não educa criança. Por isso que a terapia é importante. Então, ela está ali no seu corpo de dor, ela não reconheceu um dos pais, ela tem mágoa do pai dela, ou ela tem mágoa da mãe dela, ela está pela metade, e aí ela acaba projetando no filho aquilo dali, e o filho vai tomando aquela carga. Então, o filho busca a mãe, mas ele não vê a mãe. Ele não tem a mãe. Às vezes a mãe, ao invés de brigar com o filho, assim, brigar que eu digo assim na questão educacional, faz birra como se a mãe que fosse o filho, né? Se comporta como se fosse o filho, fazendo birra com o filho, né? A gente vê muito esse padrão da mãe se comportar como filho com o filho. Né? É muito tem muito, isso tem muito, inclusive das mães, por exemplo, as mães mais autoritárias, né? E exatamente o corpo de dor da mãe, né? Que ela tem a mãe chantagista, tem aquela mãe perversa, né? Que diz, nossa, você vai sair com essa roupa, tá parecendo uma prostituta. Tem aquela mãe que já amacia, né? Já fala assim, mas dá aquela puxadinha, tal, né? E aí você fala, tá vendo? É porque você não conhece a minha mãe. Mas é aquilo que você falou no início. A mãe também, ela se comporta como criança. Ela inverte a ordem. Exatamente. Então, muitas vezes também a gente vê a filha querendo tomar conta da mãe. A filha ligando para mim e falando assim, Marga, você tem que fazer uma terapia com a minha mãe. A minha mãe está precisando disso. Não, você está precisando da terapia. Então, você inverte a ordem. E é muito interessante a relação, por exemplo, de mãe e de pai, porque numa separação,
sempre numa relação de pai e mãe, quando eu falei que é a mãe, o sucesso é a cara da mãe, na verdade, aquela pessoa, às vezes, ela tenta na vida dela fazer coisas, faz cursos, e faz live, faz conteúdo, e vai, e as coisas não rolam, não acontecem, e ela fala, o que está acontecendo? Muitas vezes pode ser que está faltando tomar a mãe. Sim. Pode, pode, pode ser aí, né? E às vezes, quando você coloca representantes, por exemplo, né? Eu trabalho individualmente com âncora. Você trabalha, coloca a mãe aqui, a pessoa, né? Às vezes você trabalha sem dizer, e você fala, eu vou dar de 1 a 3, e você aproxima ou separa, o que você sentir vontade. Eu não digo quem é. É ela e a mãe dela. Aí eu diz 1, 2, 3, e ela faz, ela sai. Ou então esta sai. É o movimento de amor interrompido. Então você precisa aproximar. Porque o que acontece? A criança, vou até fazer aqui uma imagem. A criança, os pais são maiores, os pais são grandes, a criança é pequena. Então a criança, ela precisa ser cuidada pelos pais. Os pais acolhem os filhos, olha, os pais acolhem os filhos, mas ele acolhe com responsabilidade, eles acolhem como adulto. Vai chegar, isso é a ordem da vida. E vai chegar o momento, esse filho vai crescer. Quando esse filho se torna adulto, o que vai acontecer? Ele faz isso, ó, ele agradece, ele honra, respeita, integra e faz esse movimento contrário. Ele faz para cá. Então, agora ele agora vai começar a construir a vida dele. Ele vai ter os seus próprios filhos. Muitas vezes acontece isso. O filho cresce e o pai é pequeno. Por exemplo, pessoas que cuidam de pais doentes, é muito comum acontecer. A mãe teve um AVC, o pai está acamado, né? Aí é muito comum você ver os filhos falando assim, menina, inverteu a ordem, agora eu que tomo conta da minha mãe, eu virei a mãe da minha mãe. Não, você não é a mãe da sua mãe. Por exemplo, eu tenho essa situação, né? E lá em casa, sempre que a gente quer tomar uma decisão, qualquer que seja, quem que a gente pergunta? A minha mãe. Ela é a dona da casa, ela é a mãe, ela não fala direito, ela não vira na cama, mas ela está lúcida, ela pode ouvir. E mesmo que ela não possa, você pode dizer, mamãe, a gente está pensando em fazer isso, a gente está pensando em fazer aquilo, né? É você comunicar, é você valorizar. Então, aí o que acontece com essas pessoas que são cuidadoras, que cuidam daquelas pessoas? A carga fica gigante, aí elas chegam com muita dor nas costas, muita dor, ela não aguenta. Aí quando você vai ver, ela está segurando uma carga que não é dela. Ela está no lugar da mãe. Você não é a mãe da sua mãe. Alex, é muito comum você ver isso. Sim, com certeza. Principalmente quando os pais maltrataram muito a mãe, você vê também o filho sendo leal à mãe. Porque os filhos, assim, eles amam os pais, né? Consciente, inconsciente, sabendo ou não sabendo, os filhos é isso, ó, os filhos vão em direção aos pais. Então, quando um separa e o outro separa que agrediu ou alguma coisa assim, ele fica excluído, olha, aí você exclui o pai. E muitas vezes a primeira exclusão vem da mãe, a mãe excluiu o pai. E essas frases, por exemplo, da mãe com o filho, tá vendo como é que é seu pai? Se você fizer isso, você vai ficar igual ao seu pai. Nossa, o seu pai não presta, o seu pai é isso. Cuidado para você não ficar igual ao seu pai. Olha o que você vai fazendo com o seu filho. Você vai negando a vida dele e você vai trazendo um desserviço para o futuro dele e ele não consegue. Por quê? Porque ele também está com o amor interrompido com a mãe, porque por lealdade ele faz, mas no fundo ele tem uma mágoa. E o que a mãe tem que fazer? A mãe tem que dizer o seguinte, meu filho, filha, este é seu pai. O que aconteceu entre eu e o seu pai é problema nosso. Não diz respeito a você. Né? O que separa é o casal. O pai e a mãe estão sempre juntos. Ele sempre será o seu pai. E eu sempre serei a sua mãe. Essa relação, esse vínculo, ele é permanente. Ele nunca vai se romper. Mesmo porque os seus antepassados, mas o meu padrasto é muito mais meu pai do que o meu verdadeiro pai, claro. E que bom que se você, né, sua mãe teve um companheiro que faz um papel bacana, né, que é o seu pai de coração. Isso é lindo, isso é grandioso mesmo. Mas
no seu DNA, os seus talentos, a sua herança, não vem do seu padrasto, vem do seu pai. Então, quando você honra, você respeita, você integra. Você pode até dizer, cara, eu detesto o jeito que você fez, eu não concordo com nada do que você fez, eu não consegui nem te amar, cara, porque eu nem convivi com você. Mas uma coisa eu tenho que reconhecer. Tudo bem, a minha vida veio de você e por isso, muito obrigada. Eu vou seguir em frente. Eu vou fazer diferente de você. Me perdoa, mas eu vou fazer diferente de você. E segue em frente. Você reconhece. Você reconhece o seu vínculo. Isso é muito, muito importante e muito curativo também. Você ia Maga, perguntar? que maravilha nosso bate-papo, Maga. Maravilha, a gente está chegando já, faltando 5 minutos já aqui para isso. Já? O Live Boy é assim, passa rápido, não tem jeito não. Passa Caramba! tempo aqui de responder uma pergunta aqui, ó. O Sandro Saito, ele perguntou aqui, ó. Na constelação, como se vê um filho que abandonou, que o pai abandonou e devido a isso considera o padrasto pai? De certa forma, eu acabei de falar um pouco, né? Quando você fala assim, quando o pai abandonou o filho, se é um adulto que faz uma pergunta dessa, ele pode fechar os olhos e imaginar essa criança que faz essa pergunta tem quantos anos? Porque quem se sente abandonado é a criança, na verdade, né? Quem abandona, os que se sente abandonado é a criança. Bem, então tudo bem, o pai abandonou. E aí tem o padrasto, isso que eu disse, né? Mas só que o padrasto é o seu padrasto, é o que eu disse. O seu pai, ele pode ter abandonado. Na verdade, na constelação familiar, a dinâmica é o seguinte: na maioria das vezes, quando você vai conhecer a história deste pai, ele também foi abandonado. É igual a questão do abusador. Na maioria das vezes, quase 100%, aquele que abusa foi abusado. Então, assim, uma questão que a gente coloca muito é: você imagina o seu pai com 4 anos de idade. Se você fizer uma imaginação, né? Imaginar o seu pai com 4 anos de idade e começar a identificar, por exemplo, as relações. Foi pausado? Não, não. É porque a minha. Ah, tá. Se você imaginar a relação dos dois, do pai e da mãe, geralmente quando o filho fala assim, eu considero o meu padrasto meu pai, porque o meu pai abandonou. Primeiro, você não conhece nada da relação dos dois, né? Então, se separou ali porque estava uma relação insustentável. Então, naquela relação que rompeu uma relação de casal. É igual eu falei, mas o pai sempre continua sendo pai. Se ele não foi o pai que cuidou, ele foi o genitor. Então, assim, para a pessoa que me perguntou, eu esqueci o nome, se você observar a sua vida hoje, a grandeza que você tem, os talentos que você tem, e identificar quem é você é 50% seu pai e 50% sua mãe. Geralmente, quando você nega um dos dois, você nega também uma parte da sua existência. Quando você integra nesse sentido de reconhecer como a sua vida, você veio ao mundo a partir deste encontro do seu pai e da sua mãe, e isso é o suficiente. Então, quando você diz, pai, eu sinto muito que você não tenha cumprido o seu papel de pai. Ou eu sinto muito que você não encaixe na ideia que eu tenho do que seria um pai ideal. Então, a partir de agora, eu libero você de encaixar dentro desta imagem que eu tenho. Eu sinto muito se você não conseguiu ser este pai. Eu vou fazer diferente de você, mas eu reconheço, eu recebi o suficiente, né? E que bom, e agradece também ao padrasto, né? Que bom que eu tenho alguém que conseguiu fazer esse papel, mas reconhecer a origem da sua vida é muito importante. Porque no fundo, né, quem perguntou aí, os filhos amam os pais. O que que atrapalha? O que que atrapalha esse amor? O julgamento. Quando você fala, meu pai me abandonou, aí já começa o julgamento. Independente se, tudo bem, abandonou, mas você está julgando. Como é que vem o julgamento? Ele não deveria ter feito isso, ele fez errado. Então, o que que você está fazendo? Você está interferindo num lugar do outro, um destino do outro, do seu pai. Então você não consegue enxergá-lo como ser humano.
Eu digo muito assim, o seu pai não é um super-homem, o seu pai não é o Capitão América, o seu pai não é o Batman. O seu pai é de carne e osso como qualquer ser humano. Porque o que que precisa para ser um pai, gente? Olha só, tem um cara aí na balada, 16, 18 anos, tal, dá um beijo na boca, tem uma relação sexual, pai, e no outro dia, opa, tô grávida. Caramba, e agora? Eu não sei ser pai, eu não sabia nem ser filho, eu nunca tive pai. Imagina o emaranhamento que tem. O cara, ele nunca teve pai, e aí ele não sabe ser pai, e ele vai reproduzindo aquela história. Então, quando você libera a pessoa e diga, eu tô aqui, o que que é mais importante para nós? O que que nós temos de mais sublime? O que que nós temos de mais sagrado? A nossa existência, a nossa vida. E de onde vem a vida? Olha, de onde vem a vida? Aquele exercício que eu falei que a gente ia fazer, né? A gente pode fazer agora. Se você fechar os seus olhos, né, e ficar imaginando o seu pai e a sua mãe atrás de você, que é o lugar que eles estão, imagine agora. Tem pessoas que dizem assim, eu só vejo meu pai. Outras dizem, eu só vejo a minha mãe. Tem outras que dizem, nossa, o meu pai está muito distante. Qual é o exercício que você tem que fazer? Você puxa, você traz na sua imaginação, ó, um toca aqui, outro toca aqui. Imagina como você se sente. Não tem tempo da gente fazer isso agora, mas é interessante se você faz isso e observa como é a relação. Você vai ver que às vezes tem diferença de um para o outro. Tem diferença de uma aceitação de um para o outro. Como você aceita o seu pai? Como você aceita a sua mãe? E olha, para eles estarem aqui, eles precisaram dos pais dele. Então imagina agora os seus avós ali atrás deles. Imagina, para os seus avós estarem, eles também precisaram dos pais deles. E vai aí, vai vendo de onde vem a sua vida. Infinitamente, a fonte é inimaginável. Então você não está sozinho. Olha a grandeza que você traz com você. Olha a força que você tem. Então, às vezes, a gente não reconhece, a gente pensa que isso é uma coisa nossa, só não é só nossa. É isso mesmo. E aí a gente pode ficar arrogante. De achar, mas eu consegui tudo isso sozinho. Não. Você não conseguiu sozinho. Você traz uma força muito grande. Aí quando você vira, e é legal o passado é isso, ó, você vira, honra, faz uma reverência, agradece. Eu sinto muito por todas as dores que vocês passaram. Mas agora eu vou seguir em frente como adulto. E você faz aquele movimento aqui, ó. Porque muitas pessoas não fazem este movimento. Muitas vezes na terapia você fala, escolhe alguém para te representar, quando a gente trabalha com bonecos, escolhe um bonequinho. Ele escolhe um bonequinho desse tamanhozinho para representar ele. Olha, representar o quê? Eu sou criança. E às vezes tem filhos. Então, o que acontece? É uma criança cuidando de criança. Olha que interessante. E isso não é uma teoria, isso é prática. Você vê no dia a dia. A constelação é legal por isso. Ela é prática. Eu não sei se eu respondi, tá? Mas, assim, se eu não respondi, se ficou alguma dúvida, pode me procurar lá no Instagram, ou mandar um WhatsApp, que a gente pode continuar essa conversa também. Maravilha, maravilha. Por mim está super respondido. Mas, Maga, muito obrigado de coração por ter aceitado o convite. Ainda bem que o Instagram teve paciência com a gente, viu? Já passamos 3 minutos. Muito obrigado de coração. Provavelmente já marcar outro bate-papo aí para falar um pouco mais sobre constelação familiar ou sobre qualquer outro assunto que você queira também, né? Então, realmente, obrigado de verdade. De verdade, foi muito esclarecedor. Eu queria entender melhor como era a constelação familiar. Me identifiquei bastante com relação ao trabalho de hipnose que eu faço. Vi que realmente tem uma relação bem grande aí. E espero que quem tenha ficado aí até agora tenha gostado também. E amanhã a gente vai ter uma outra live às 9 da noite. Vai ser uma live curta de meia hora mais ou menos, que eu vou falar um pouco sobre senso-percepção e vamos dar continuidade aí à nossa infinidade de lives. Mais uma vez, Maga, muito obrigado e até a próxima. Eu que te agradeço. Muito obrigada. No Instagram, Maga Terapeuta, no Maga Maia Terapeuta, é isso? É isso aí. Muito obrigada, eu agradeço a todo mundo que ficou até agora, tá bom? E até uma próxima vez. É claro que é pouco tempo, né? Não dá pra gente aprofundar, mas eu acho que em linhas gerais, para quem não conhecia a constelação, já deu para dar uma pinceladinha aí. Qualquer coisa me procura. Maravilha, Mar. Como eu digo a todos, paz mental a todos e até a próxima. Valeu!